Beleza, pessoal? Iniciando mais um podcast com o Thiago Jonathan. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais, né? Pastor Jair Marques, pastor aqui na Assembleia de Deus em Coroatá, e pastor auxiliado, pastor presidente, pastor Josias Gomes, e também líder da UMADECT em Coroatá. E nada mais, nada menos, do seu lado, a nossa querida irmã Úrsula, que é líder local ainda lá na Área 9, é isso? Isso. Área 9, e também a nossa líder da UMADECT. E a gente vai estar hoje aqui num super bate-papo que você não pode perder. Então, você que chegou de paraquedas aqui no nosso canal, no nosso podcast, hoje um assunto muito interessante, né? As dificuldades dos jovens cristãos em um mundo digitalizado. Então, eu vou rodar a vinheta e a gente volta já. Beleza, de já quero agradecer a presença do nosso pastor, também da irmã Úrsula. Quero também aqui agradecer a Quero Coxinhas, né? Mandou aqui muitas coxinhas, pastelzinhos, bolinhos de queijo pra gente. Então, na hora que você quiser pedir essas deliciosas coxinhas, pastelzinhos, viu? Só entrar em contato com Quero Coxinha, tá bom? Quero Coxinha, uma gostosura, né? O pastor, mas a Úrsula já provaram aí e aprovaram, né? Muito bom. Então, estamos aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir aqui primeiro o pastor Jair, né? Dando a sua saudação e, em sequência, a irmã Úrsula, hoje sendo a primeira vez que o nosso podcast está recebendo duas pessoas, né? Dois convidados ao mesmo tempo. Então, vai ser bem interessante que todos possam estar assistindo do início ao fim, deixando o like, se inscrevendo no nosso canal e também seguindo a nossa página no Instagram, podcast com o Thiago Jonathan. Vai ser bem impactante esse podcast. Bem, quero cumprimentar todos com uma boa noite, os nossos irmãos na paz do Senhor, dizer que é uma alegria, né? Nós há dias vínhamos adiando, né, esse convite algumas vezes e dessa vez nós estamos aqui e não poderia vir sem a minha companheira da UMADECT, a vice da UMADECT, a irmã Úrsula. Também dizer da minha satisfação estar aqui com o terceiro, né? Nós estamos aqui o trio, né, da UMADECT, o vice é a irmã Úrsula, o irmão Thiago é o segundo vice, e dizer da nossa alegria, satisfação. O tema aí é as dificuldades dos jovens cristãos em um tempo digitalizado. É um tema bem atual e algumas polêmicas. Eu creio que eu quis olhar as perguntas aqui, mas vocês não quis me mostrar. Não tem pergunta aqui. Já tô aqui vendo aqui que vai ser. Você vai aqui colocar eu e a irmã Úrsula em maus lençóis. Mas nós passa para ele, que ele também é um dos líderes. Irmã Úrsula, faça as honras. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero já agradecer ao irmão Thiago e ao pastor Jair, que nos estendeu o convite Pode puxar um pouquinho mais para ti aí. De estarmos participando desse momento aqui para discutirmos sobre esse assunto muito interessante, as dificuldades dos jovens cristãos em um mundo digitalizado. Então, fique ligado aí para a gente ter aqui uma discussão boa nessa oportunidade. Muito bem, muito bem. Eu quero deixar claro que não tem perguntas pré-prontas, viu, pastor? Tem aqui, né, algumas anotações sobre os temas, né? Mas perguntas mesmo aqui, não tem. Tá bom? Vamos lá. Não tem pergunta. O podcast é um negócio aqui mesmo espontâneo, ali é um bate-papo que a gente vai levando e vai, né, tirando aí informações, adquirindo informações, tirando dúvidas. E vai ser muito interessante, porque quando a gente vê esse tema, as dificuldades dos jovens cristãos em um mundo digitalizado, o que a gente quer trazer? O que o jovem evangélico, né, tem enfrentado para se manter fiel e se manter evangélico mesmo, né? Não só cristão, né? Porque às vezes essa expressão, né, pastor, se torna muito genérica. Eu sou cristão, eu sou cristão porque eu creio em Cristo.
Então eu sou cristão. E na verdade, quando a gente faz um estudo mais a fundo, a gente sabe que cristão é quem segue os preceitos de Cristo, né? Segue o exemplo dele. E então, hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre as dificuldades atuais. Não é aquelas dificuldades do dia a dia que todo mundo tem, um problema, uma decepção amorosa, né? Foi demitido, não é essas coisas, né? Mas é de fato o que a digitalização, a internet, a globalização, né, tem impetrado em dificuldade para os jovens hoje estarem servindo a Cristo à luz da Bíblia. Eu pergunto, pastor, nós colocamos ali algumas pautas, né? Colocamos, Sim. deixa eu pegar aqui, que é o que eu botei, né? Modismo, exposição, sensualidade, música gospel e digitais influência. A gente começa pelo modismo. Aí eu pergunto, sempre eu vou perguntar para o pastor, em seguida a Úrsula pode também estar complementando, e em outros casos a Úrsula pode primeiro também dar a sua opinião e depois o Muito pastor bem. complementar. Pastor, o que seria modismo na igreja? Modismo na igreja. Primeiramente, é só aqui falando dos cristãos, né? Para a Isso, gente abrir aqui o tema é bem propício, né? As dificuldades dos jovens cristãos. E muitas pessoas, como você já falou, banalizam o cristianismo, né? E o que é ser cristão? É os seguidores de Cristo, né? Na igreja primitiva, iniciou-se os cristãos quando eles seguiam a Cristo. E as pessoas que seguiam a Cristo, automaticamente, aquela comunidade que viam as pessoas seguindo a Cristo, elas automaticamente já começaram a chamar aqueles cristãos de cristãos, porque eles seguiam a Cristo, né? E a sua pergunta sobre o modismo, né, dentro da igreja, né? isso. O Essa que pergunta. seria o modismo? O modismo. Hoje nós temos uma série de coisas que nós poderíamos estar aqui apontando, né? Tem um aqui que você vai, que é um dos tópicos, mas que também abrange sobre o modismo, né? Isso. Hoje nós temos a nossa música gospel, hoje nós temos a própria internet, né? Ela virou algo dentro das igrejas, dentro do meio cristão, alguma coisa que nós podemos ver que, em alguns sentidos, ela traz para o bem. Nós sabemos que a internet ela traz muitas coisas úteis, né, para a nossa vida, e tanto cristão quanto no meio secular. E o modismo, ela está entrando na igreja muito forte, com relação à vestimenta, com relação às músicas. Então, quando nós observamos os nossos jovens hoje, eles estão se levando pelo modismo. Vamos voltar ao pé da letra. Modismo. A pessoa que olha para o mundo, vê o que está em auge, o que está acontecendo. Vamos aqui voltar aqui para a música. Um tipo de música que está lá no mundo, que está em moda, que está em alta. Automaticamente, logo surgem cantores gospel que vão tentar ir imitando aquele estilo de música e aquela moda, né? No Verti, quando nós olhamos aí na internet, nos telejornais, nas mídias internacionais e nacionais, tem um estilo de roupa, um estilo de vestir, e isso a gente nota que os nossos cristãos, eles tentam imitar ou ser influenciados por esse tipo de modismo, né? Irmã Úrsula? É, é muito interessante falando sobre moda, porque quando você pega modismo, pega a palavra moda, é algo bem passageiro, né? É algo momentâneo. E a gente vê que, como a gente também está falando sobre o mundo digitalizado, é, o jovem, por mais que ele não esteja numa grande metrópole, mas através da digitalização, Desse jeito aí. ele consegue acompanhar tudo aí fora e trazer para a sua vida, né? E isso é o modismo, e isso vem para dentro da igreja também, como o pastor frisou, a música, as vestes. Hoje a gente vê o jovem, a gente conseguia visualizar isso não há muito tempo, porque a gente já trabalha com a mocidade há um bom tempo. Eu já trabalho, ou melhor, aceitei Jesus já faz uns 22 anos,
E eu me lembro, comparando lá para cá, a gente vê uma grande diferença, né? A gente vê hoje os jovens de hoje com relação a vestes, totalmente diferente. Não é que a gente precisa viver lá atrás, não é que a gente não venha evoluir, mas a gente percebe que, justamente por causa dessa digitalização, eu acho que vou ter dificuldade de falar esse termo, a gente vê o modismo invadindo as igrejas em todos os sentidos, os pregadores também são contaminados, porque a gente Uhum. fala só dos jovens, mas todo o povo está sendo muito, como é que se diz? Influenciado. Vamos chegar lá, que Influenciado tem os por, por, influencers digitais do Evangelho. pelo modismo, né? E a Isso. gente vê o jovem cristão muito parecido. E a palavra de Deus diz que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. E a gente vê os jovens muito parecidos com o mundo, os pregadores muito parecidos com Isso. as pessoas lá fora, né? Pastor Jair, por exemplo, me ajuda aqui, eu vou lhe botar aqui, o senhor vai ter que... Manda aí. Por exemplo, quem foi com o profeta Elias, foi? Eu não estou bem lembrado, que me parece que o rei perguntou como que eram as vestes dele. Foi com ele, não foi? Teve uma ocasião. Aí disseram, a roupa dele era assim, assim, assim. Ah, então era o profeta tal. Eu não estou aqui recordando se era o profeta Elias Mas, ou se eu não não, me engano, era o Elias mesmo. né? É. Então a gente vê a Bíblia retratando não só nessa ocasião, né? Mas em outras, o servo de Deus sendo reconhecido pelas vestes. Pelas vestes, pela forma de falar. De falar. Quando aquela mulher vai falar com Pedro, né? Dizendo que ele é um seguidor de Jesus, que Isso. Pedro nega. Isso, outra Naquele situação. momento, né? Ela Pelas suas vestes, reconhece conhece ele, que né? que era Que ele era seguidor, um né? servo do Senhor. É. Então, o servo do Senhor, ele tem esse diferencial, mas a gente consegue perceber que muitos, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, ele deixa ser influenciado pelo modismo, né? Pela forma como o mundo anda, como o mundo fala, como o mundo se veste. E quando a gente fala de modismo, não tem como não falar de vestes, né? E é uma briga que vai perdurar até a volta de Cristo. Nunca vai ter uma unanimidade, né? Nós moramos em Coroatá. Coroatá, quando a gente está em capital, eles dizem, é lá no interior as coisas são mais rígidas, né? E, tipo, a gente está aqui habituado à Assembleia de Deus a querer, sempre que os crentes, né, os membros, sempre pesa mais para a mulher, né? Que tem que usar a saia, né? E uma roupazinha bem decente. Teve um tempo, pastor Tiago, Já virei pastor. Tiago, teve um tempo que tudo essa questão do modismo era levado muito a sério. Assim que surgiu aquele tamanco, Sim. né? Era pecado a mulher usar tamanco, né? Meu Deus, não acompanho Era pecado. A mulher, ela não podia, e existia igrejas que se a mulher ela usasse aquele tamanco, era pecado. Se ela andasse de bicicleta, pelo fato dela se expor na bicicleta, era pecado. A televisão não podia entrar dentro do lar cristão. Então, a gente sabe que muita coisa no início era, às vezes, né, pela doutrina, pelo zelo dos pastores, eles levavam isso bem rígido, né? Nós sabemos que muitas coisas hoje a gente olha e a gente vê que não é bem assim, mas a gente vendo hoje um mundo digitalizado, nós entendemos que tem vestes, né, que a mulher cristã usa e fica elegante, né? Isso. A mulher cristã, ela não precisa estar se expondo, né? Eu conversei com uma certa pessoa agora, uma certa irmã, e ela dizendo que teve um tempo da vida dela que ela gostava de usar roupa apertada. Ela justa, né? nova convertida, ela no tempo do mundo, né, ela não era evangélica, ela usava as roupas coladas, ela tinha um corpo bonito, e ela se sentia ali muito feliz, né, usando aquele tipo de roupa, porque ela percebia que ela passava e as pessoas ficavam olhando para ela, observando. É um tipo de roupa que mostra o corpo da mulher. Então,
a mulher cristã, ela pode ser elegante, ela pode andar, né, bem vestida, e a pessoa olha e vai olhar não pelo corpo da mulher, mas sim olhar que a mulher ela está bem trajada, ela é uma mulher elegante. Ela chama a atenção de outra forma. E hoje ela diz que aquele pensamento que ela tinha, ela se envergonha da forma que ela vestia. Se ela se vestia naquela época, né? Porque quando ela lembra que ela andava na rua com aquele tipo de roupa mostrando o seu corpo hoje, que é algo que a Bíblia determina que a mulher, o corpo da mulher é para quem? Para o Pro marido, né? marido. E o corpo do marido é para a mulher. Então, a mulher, ela pode usar certo tipo de roupa, mas em casa, no lar, para o seu marido. Fechou a porta do seu quarto e ali ela veste a roupa que ela quiser, sensual, para se mostrar para o seu marido. Mas a partir do momento que é uma mulher casada, que se diz cristã, ela veste certo tipo de roupas, eu creio que Deus olha lá do céu e ele se entristece, né? E nós, como pastores, né, como os líderes, nós observamos, nos entristecemos também, porque a gente vê que não está correto. Dentro da igreja, graças a Deus, eu, aqui na Assembleia de Deus, se tem, eu não me lembro. Mas a gente vê aí, assistindo alguns cultos online, a gente vê dentro de igrejas mulheres vestidas sensual, que como é que pode, você se prepara, porque eu particularmente, quando eu vou assistir um culto, eu vou participar do culto, perdão a expressão da palavra, mas quando eu vou para o culto, eu vou para adorar a Deus. E a partir do momento que eu chego num culto e eu me deparo com uma situação dessa, tira a sensação de estar cultuando a Deus, tira ali De a adoração, né? De concentração que a gente tem, reverência, né? é algo sério, né? Porque a gente é cristão, mas a gente é humano, Isso. né? A gente é humano, não é porque eu sou cristão que eu sou perfeito, que eu não acho uma mulher bonita, que eu não vejo uma mulher, a gente não acha bonita, não. A gente é cristão, a gente tem que estar vigiando constantemente, né? Então, essa questão de modismo hoje dentro da igreja é algo que nós líderes temos que levar muito a sério. Muito a sério. E falar mesmo no momento devido, né? Que as pessoas entendam, né? E se cumpra, né? Aquilo que realmente é devido, né? Irmã Úrsula. Ainda dentro desse raciocínio, a gente vê que o modismo aí, ele já, o pastor até citou, né? Gera a parte da sensualidade, É. né? Porque aí você vai ver a moda entrando, a mulher querendo se vestir. Por exemplo, hoje nós temos uma cultura, estamos vivendo essa cultura da mulher fitness, e não é Isso. né, da mulher fitness, a adolescente, nós estamos falando de jovem, a jovem quer estar bacana, quer estar com peso em dia, quer estar com a perna bonita, e aí a moda diz, ficou bacana, o corpo tá bacana, bota lá a roupa que está dizendo na moda que fica muito legal, e aí vai gerando um problema, como o pastor frisou, que se nós, como líderes, os pastores, não mostrar à luz da Bíblia que isso não está correto, de repente não há diferença, de repente a gente vai estar num ambiente totalmente mundano, né? Vão querer resumir a diferença só num testemunho ali de algo específico, né? De um tratamento, de um bom dia, de a paz do Senhor. Vai ficar resumido aí nisso. Você dá a paz do Senhor para alguém em público. Eles são crentes, né? Não consegue mais diferenciar Isso, né? pelo todo, E a né? gente vê que hoje está sendo invertido muito nisso com aqueles vídeos que eles fazem reflexivos, né? Eles colocam uma pessoa todo roqueirão, todo cheio de caveira, todo. Aí coloca o outro todo bem vestido, né? Aí o todo que tá de roqueirão, caveirão é o que vai tratar a pessoa bem, e o que tá bem vestido é o que vai tratar a pessoa mal. Não julgue pela aparência e tal. Então a gente vê que é uma grande tentativa, né, de romantizar você ser o cara rock e tal e não sei o quê, mas você é uma boa pessoa, você é crente, você serve a Deus, e quem se traja como a Bíblia pede, aí não, aquela pessoa, ela é arrogante, né? Então a gente vê uma tentativa, né, de sempre estar trocando os valores, né? E só para complementar aqui, Úrsula, e eu vou partir essa aqui direto para ti, porque tu é mulher, e nesse tema, quem mais
visados são as mulheres, né? O homem não, que nem dizia o nosso saudoso pastor Bené, né? Botou a calcinha ali, meu irmão. Ficou tudo bom, né? Ficou tudo tranquilo, a blusinha ali, soltinha. Mas depois a gente volta para essa parte do homem também. Mas, por exemplo, a mulher, eu tava conversando com uma jovem esses dias. Ah, não pode usar calça, né? Não sei por que tem isso aqui em Coroatá, não sei o quê. Eu disse, não é assim em Coroatá. Aí eu tentei, assim, eu não sou, assim, bem teólogo, essas coisas, né? Mas a gente tem ali, né, uma pesquisazinha, tem uma coisa, né? Tem um texto bíblico que fala que o homem não vista a roupa da mulher, né? E que a mulher não vista a roupa do homem. Mas só que ali, a gente tem que ver a região, né? Que isso é colocado. O pastor pode me corrigir. Por exemplo, Israel, para esse lado, os homens vestem, né, uns vestidão e bota ali a túnica e põe. Para cá, isso seria tido como uma roupa para mulher. Era ou não era, pastor? Mais ou menos nesse sentido. Então, eu acredito que aquele texto ali deve ser aplicado de forma cultural, né? A forma que cada povo se veste no seu país, a cultura que se segue, né? Com certeza. Porque, por exemplo, eu já vi pastores falando, pregando na África, disse que estava pregando, e a mulher lá com os seios descobertos. E ele ia dizer o quê? Vai te vestir? Não, que lá a cultura, o povo anda assim e tal, e tem falta de roupa mesmo em si, né? E eu explicando isso para ela, eu disse assim, agora eu te pergunto. Aí eu tentei levar ela a uma reflexão, né? E a Úrsula vai aqui observar isso e vai me dizer. Eu disse para ela assim, eles querem que a gente vista a saia. Eu digo, beleza. Se tu vestir uma saia acima do joelho, tu vai estar bem vestida? Aí ela disse, não. Digo, mas se tu vestir ela depois do joelho um pouquinho, essa saia ela vai te deixar bem vestida, né? Vai. Eu digo, se tu vestir uma calça até a canela, mas toda justa, marcando todo o teu corpo, tu vai estar bem vestida? Ela disse, não. Eu disse, mas se tu vestir aquele outro estilo de calça que a gente vê muitas cantoras usando, aquela calça que é o pão solto, um bolo, tu vai estar bem vestida? Ela disse, vou. Eu disse, pois essa é a questão. Essa é a questão. Às vezes tu diz, não, mas eu tô de saia. E coloca a saia lá acima do joelho. E às vezes eu vejo que as meninas não querem fazer essa reflexão. Mas só antes da Úrsula responder, tem a questão de doutrina. Isso. Né? Só antes dela responder a pergunta, vamos entrar no tema doutrina aqui, concernente à calça, né? Hoje, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é regida por duas instituições. Nós temos a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e nós temos a CEADEMA. A CEADEMA é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão. Segundo a nossa doutrina, nós não somos autorizados a usar calça. Mulheres, né? As mulheres, perdão. As mulheres, segundo a nossa doutrina e a nossa cultura, calça é roupa de quem? Homem. De homem. Segundo a nossa doutrina, para a mulher ficou a saia e para o homem ficou a calça, né? É claro que nós temos aí, nós não vamos generalizar, mas tem igrejas que liberam, né? Nós não vamos entrar nesse particular. Mas hoje a nossa Assembleia de Deus, ela não libera o uso de calça para a mulher. Aí você falou ainda agora, não, no interior é mais liberal. Não, as Assembleias de Deus... mais rígida. É mais rígida, perdão. As Assembleias de Deus do Brasil é uma só. As determinações, a doutrina é uma só. Só que aí depende de um pastor, de outro. Mais flexível. Aí vai depender do pastor da igreja, mas não da doutrina. A nossa doutrina, a Assembleia de Deus, ela rege que mulher, roupa de homem, veste roupa de homem. Então, roupa de homem é calça, mulher é saia. Ela não permite. Agora eu passo aqui para a Úrsula estar respondendo a pergunta. Pronto. Aí seria a pergunta. Repete aí. Não, nesses termos da jovem ter esse discernimento, né? Não, eu tô de saia. Mas aí usa saia, né? Uma saia bem provocativa às vezes, né? E aquele estilo também que tem agora de blusa, que chamam, acho que é cropped, né? Que aí a blusa ela fica ali rente, né? Com a, tipo... Um seio da mulher. Uma saia ali, qualquer movimento que ela faz com o braço tá movimentando ali e causa algum desconforto. Não? Aí... Tira a concentração, que nem o pastor Jair falou.
eu liderando a mocidade lá da área, teve em um momento de reunião, a gente pediu para os jovens colocarem, né, as suas dúvidas. E aí uma jovem fez exatamente essa colocação, de tipo dizer que, mas se eu vestir uma calça, eu vou estar muito bem mais Isso. vestida, e então, muito melhor do que eu colocar uma saia curta ou coisa do tipo. E aí a gente explicou exatamente essa questão. Isso, e a igreja tal, eles usam calça. Gente, a nossa questão, além de Bíblia, primeiro, baseado em Bíblia, é claro, é a doutrina. A gente preza pela doutrina, então a gente usa e repassa para vocês, e usamos isso também, é por causa da doutrina, né? A doutrina nos ensina, nos direciona que a gente deve ter essas vestes. Essa foi a forma que eu repassei para ela, e é também o que eu acredito, né? Que de fato a gente precisa se vestir diferente. Eu estava, como a gente falou ainda sobre modismo entrando, e vai para as vestes novamente, eu fico pensando que, justamente por causa dessa influência que a gente recebe, o jovem, ele vê o outro usando a calça lá em São Luís, por exemplo, é da Isso. Assembleia de Deus, usa a calça lá. Por que que eu não posso usar aqui, né? Ele vai trazendo, ele vê no vídeo, ele vê, o fulano de tal, na TV, ele é crente, como você até frisou aí, é tatuado. Por que que eu não posso usar uma tatuagem também, Isso. né? É influência, a gente recebendo É. diretamente influência. E se você não tiver uma base bíblica, não tiver um conhecimento, você é seduzido e você está ali fazendo também a mesma coisa, né? E acaba que os limites são todos rompidos, né? E dentro da igreja acaba-se que o controle fica um pouco difícil de ser mantido. Então, quais seriam hoje as estratégias para trabalhar com os jovens nesse tipo de situação, né? E levar ele ali à compreensão, certo? Que quem convence é o Espírito Santo, né? Mas tem que ter ali as estratégias, né? Para estar ali, ele tá se ligando que aqui na tela, aquelas pessoas que estão mostrando, estão mostrando o estilo de vida deles, é diferente do como que faz para botar isso na mente do jovem. Não, mas a Isadora Pompeu, ela não é crente, a gente não canta o hino dela. Por que que eu não posso fazer que nem ela, que grava o vídeo só de shortinho, de blusinha, e todo mundo vê ali? Como botar isso na cabeça do jovem para ele entender a diferença? Para mim, eu sou ainda a favor de conservar os bons costumes, né? A sociedade e outras igrejas podem estar dizendo ou aceitando certas coisas, mas eu ainda sou a favor de se conservar, e é bíblico, conservar aquilo que diz a palavra do Senhor. Então, é cortar o mal. Eu acredito que no momento que surge o primeiro. Aí você já tem que passar, porque se deixa, contamina, sabe? Aí de repente um tá fazendo, o outro tá fazendo. É cortar o mal. E como é que você corta o mal? Com a palavra. Não tem outra forma, é você mostrar a luz da Bíblia. Porque aí cabe ao jovem, ele diz, eu quero obedecer a palavra, eu quero ser diferente. Ok, eu vi aquilo, eu achei que era assim, mas pela palavra eu vou obedecer. Aí fica a critério dele, né? Ele disse, não, pois eu não me enquadro aqui, eu prefiro ir para outra igreja, que lá a doutrina é assim, eu prefiro ir para outro setor. Eu vejo dessa forma. Ó, por exemplo, hoje, ó, eu tenho, vou dizer minha idade aqui, gente, sou muito novo. Tenho 31 anos de idade, É né? uma Uma criança. criança. Desde os 5 anos de idade estou na Assembleia de Deus, né? Então, 26 anos, é isso? É. 26 anos de Assembleia de Deus. E o que eu pude observar de um tempo para cá, falando aqui da nossa cidade, né? Quando a gente vê o pastor chamando alguém assim no microfone, fulano de tal, nós estamos aqui botando uma disciplina nele de 2 meses. Ninguém pensa outra coisa. O que foi que esse jovem fez? Adulterou. Né? Teve relação sexual ilícita. É. A gente não pensa que foi porque ele mentiu. A gente não pensa que foi porque ele tava com a moça tava com as roupas curtas. A gente não pensa Ele que roubou. ele roubou, que É. ele falou mal de alguém. Sempre é que teve relação sexual antes do casamento. Então se habituou hoje que, não, o limite
para disciplina é a relação sexual. Não é que de fato seja, né, pastor? Tô querendo Não. dizer assim que se criou isso É verdade. na cabeça. Não, ali é porque foi relação sexual ilícita. Fulano e tal foi relação sexual ilícita. Nunca foi porque tinha umas mensagens ali meio horripilantes no WhatsApp, ou fez uma postagem ali de perfil só de short, querendo mostrar as curvas do corpo. Raramente se ouve falar de uma situação assim, pastor. E aí o senhor que é pastor, que recebe essa denúncia, que pastor é homem que recebe denúncia. Pastor, o senhor não viu não a postagem de fulano? Pastor, você não viu que fulana fez isso? Por que ela tá cantando, né, Úrsula? Tem isso. E por que ela tá na frente disso? Por que ela tá na frente daquilo? Pastor, é uma cultura ou é uma forma ali de não... assim, às vezes, de intimidar o jovem se zangar e sair da igreja? Como é que o senhor vê essa situação? No Salmo 32, o salmista lá, ele está ali conversando com Deus. Ele escreveu aquele salmo depois que ele tinha cometido, né, o ato de adultério, né, com Betseba. E Deus enviou o profeta Natã, né? A ele o profeta Natã, então, chegou lá e disse: Davi, vou te contar uma história. E ele disse: olha, Davi, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, que tinha muitas posses. Ele recebendo uma visita, ele mandou pegar a única ovelha que o seu vizinho tinha, pegou, matou a ovelha e serviu para os seus convidados. De que é digno esse homem? Davi, naquele momento, disse: ele é digno de morte. Então, Davi, naquele momento, ele reconheceu. O profeta Natan disse: olha, Davi, pois esse homem é o Senhor que fez isso. Pensa numa perreia, hein? Né? Naquele momento, Davi caiu em si da barbaridade que ele fez, né? E ele foi, então, aos pés do Senhor e pediu perdão. Clamou, clamou, clamou. É claro que a espada não saiu mais da casa de Davi, né? Os seus filhos, o seu descendente. A gente vai ler a história, a gente vê coisas, barbaridades que aconteceu nos filhos, né? Mas Deus perdoou. Ele disse: olha, Davi, eu vou te perdoar. Beleza, tá perdoado. Agora você vai pagar o preço. O seu erro você cometeu. Eu vou te perdoar. Tu tá pedindo perdão com sinceridade. Mas aqui a espada não vai sair da tua casa. E Davi, então, já tinha passado por isso. Ele diz lá no Salmo 32, capítulo 5, se não me foge a memória, que diz que enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Só trazendo aqui para a questão da pergunta, sim, disciplina, né, que você perguntou. Isso. Então, hoje, quando eu como pastor, e ainda mais como líder de mocidade, como jovem, né, eu tenho uma afinidade muito grande, assim, direcionada para a juventude, a gente tem uma sensibilidade maior. Então, a partir do momento em que eu recebo uma pessoa, um irmão, uma irmã, um jovem, quem quer que seja, com o seu problema, naquele momento a gente vai procurar entender, a gente procura se colocar no lugar daquela pessoa. Se a gente entende que aquela pessoa já chega diante do pastor, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor. Então, Deus já perdoou. Naquele momento, Deus já perdoou, porque se ele está indo ao sacerdote, ao homem de Deus, ao pastor, confessando, naquele momento Deus perdoou. A doutrina, ela exige a disciplina para quê? Por que é necessária a disciplina? Porque se uma irmã comete alguma coisa que a gente chama de pecado de abominação, isso, né? Que se tornou escândalo, e todo mundo sabe na cidade, e a pessoa vem a mim arrependida, mas é necessário que eu lance a disciplina na igreja para que sirva de exemplo, né? A gente naquele momento faz uma oração pelaquela pessoa, mas não reconciliando ela. A gente apresenta ela ao Senhor, Deus perdoou o pecado. Naquele momento há uma dúvida muito grande concernente a isso. Isso. Às vezes a pessoa pergunta: mas o pastor deu 3 meses de disciplinar a fulana, e se ela morrer amanhã? Não vai para o céu. Não vai para o céu. Não, é necessário ter esse entendimento. Volta ao versículo: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. De Deus, se ela foi ao homem de Deus, confessou e não mais cometeu, há uma oração naquele momento, o pastor ora por aquela pessoa, não reconciliando, porque é necessária a disciplina. Mas
nós oramos e Deus perdoa naquele momento. A pessoa tem que, para ela receber a reconciliação, a partir desse momento, desse tempo, ela tem que se congregar, ela tem que se dedicar, ela tem que se consagrar, mostrar para a igreja e para a sociedade que ela mudou, que ela errou. E com relação à outra pergunta que você fez, que as pessoas olham e veem que a pessoa está, uma foto, alguma coisa que se tornou popular e aí as pessoas não disciplinam. Então, realmente isso é algo sério, né? Porque a partir do momento em que a pessoa cometeu algo, uma coisa que não é pecado de morte, né? Porque o pecado de morte, a prostituição, o roubo, é uma série de pecados Isso. mais sérios. Não tem pecadinho, nem Nem pecadão, pecadão. né? Mas tem os pecados que é mais Que sério, né? tem as suas consequências, né? Exatamente, né? Então, a partir do momento em que uma jovem, por um momento que ela fez, tirou uma foto, postou, e aí ela se tornou ali, como é que eu posso dizer, na mídia, caiu e todos viram. E aí a gente vê a sensibilidade daquela menina, naquele momento, arrependida, chorando, cai, às vezes cai até em depressão. Aí se eu, como pastor, não tenho essa sensibilidade, eu chego, não, tu tá disciplinada, eu tô entregando para quem essa jovem? É como se eu estivesse entregando para o Satanás. É. Eu tenho que acompanhar ela, minha filha. Olha, você vai se afastar do seu cargo por um determinado tempo. Eu não vou nem lançar a tua disciplina, porque o que você fez se tornou público, mas não é algo muito sério. Você se afaste das suas obrigações na igreja, mas continue na igreja, vá para os cultos, continue lendo sua Bíblia, orando, e a gente tem um acompanhamento, porque Isso. eu não posso jogar simplesmente, né? Hoje, o mundo digitalizado, como a gente está discutindo aqui, ela oferece coisas demais e a gente é lutando e orando diariamente pelos nossos jovens. E se por qualquer situação fútil, dizer assim, a gente está jogando os nossos jovens fora, o que nós estamos fazendo? É. Onde que está o amor? O Jesus Cristo, ele diz que o maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo Com a si mesmo. como a ti mesmo. Então, como eu amo a Deus e eu amo o meu próximo a mim mesmo, eu não posso simplesmente estar jogando fora de maneira alguma. Mesmo que a pessoa cometa algo que é necessário de disciplina, a gente lança a disciplina porque realmente é necessário, mas a gente acompanha essa pessoa. Aí, quando o pastor da Assembleia de Deus, vamos falar aqui pelos que nós conhecemos, né? Isso. Nós, pastores da Assembleia de Deus, nós somos obrigados a lançar a disciplina de alguém, nós vamos ter o acompanhamento com essa pessoa. Se eu visitava aquela pessoa, agora eu vou constantemente, é mensagem frequentemente, é visita, é ligação, como é que você está? Olha, vamos assim, como é que você está? Acompanhamento quase que 24 horas por dia para que aquela pessoa não seja envolvida pelos prazeres da vida. Porque o pecado, Tiago, ele não é ruim, não. O pecado é bom. O negócio é o final do A pecado, né? consequência A do consequência, pecado é que complica as coisas. é a tragédia final, é É. a eternidade, é a eternidade no inferno, Tiago, quando a gente vai pensar, só mudando aqui o assunto, mas ainda Não, faz tudo parte, senhor. dentro ainda da pergunta. Isso. Quando a gente vai pensar no céu e no inferno, a gente cria uma percepção espiritual assim diferente. Porque já pensou, eu como pastor, eu recebo aqui uma visita de um casal, né? Vamos trazer para a prostituição aí que você falou. Aí o casal se prostituiu, e aí eu vou, lanço, não, pois você não presta isso e aquilo, eu jogo fora, lanço, e eu não tenho mais o acompanhamento com essa pessoa. Eu estou botando esse casal aonde? Estou jogando fora. Eu estou Dizendo jogando que aí. ali não é o lugar mais deles, né? E ele está se sentindo mal, não vai mais se sentir amparada, não vai se sentir mais com o amor da igreja nem do seu pastor. E aí o mundão oferecendo as coisas. Eu estava conversando agora com minha esposa hoje pela tarde, o caso de um casal, né? Que se separou. E a gente vê que quando há esse tipo de separação no meio evangélico, tem uns que se tendenciam logo a se desviar, sair do Isso. mundão e vai aproveitar os prazeres do O mundo, efeito né? da decepção, né? Exatamente. Então,
É claro que a doutrina ela é necessária para que sirva de exemplo, para que as pessoas lá de fora olhem e vejam, porque a Assembleia de Deus, ela hoje, me desculpe aqui até a expressão, mas é a correta. Hoje a Assembleia de Deus ela é vista pelo mundo a igreja mais doutrinária, uma igreja que as pessoas olham para um crente da Assembleia de Deus e eles, ali vai um crente da Assembleia de Deus. Isso. Eu estava agora ontem com minha esposa, o pastor Josias e missionária Carlete, mas onde nós entrávamos em algum comércio, em alguma loja, as pessoas já vinham era dar a paz do Senhor, não perguntavam se nós éramos cristãos. Já vinham diretamente, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Aí a gente ia ter aquele diálogo. Então, nós que somos cristãos, nós somos o quê? Somos luz, nós somos o sal. E a Bíblia ainda diz que nós estamos arrodeados por tão grande testemunha, nuvem de testemunhas, testemunha. Então, é algo muito sério, né? E o modismo se incrementa com isso aí. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque são detalhes que um puxa o outro, né? Você entra no modismo, traz ele para dentro da igreja e depois você vai expor. Né? Porque se você quer usar dos atributos do modismo, é porque você quer expor. Né? Nunca ninguém vai pegar ali, vai comprar aquela roupa daquele jeito apertadinha, vestiu, olhou no espelho, aí eu fico bem e guardou de novo. Né? Ou você vai ter que tirar uma foto para registrar que em você ficou muito boa, né? Ou você sai lá da sua casa direto para academia nela, vai passando pela rua e todo, rapaz, essa ali não é a irmã, essa ali não é o irmão, né? Que aí a gente abrange os homens também, né, pastor? Porque a vestimenta do homem é a calça, é a blusa, né? Mas o que é a camisa social, mas o que a gente tem visto muito, né? O homem usando da calça, né, como uma vestimenta de marcação também, né? Onde o homem se marca muito, ainda mais quando é um homem ali que tem um corpo, digamos, bem ajustado, né? E ele vai e veste também uma roupa que chame a atenção das irmãs, né? Que chama a atenção das varoas. E aí as varoas vê o irmão com a calça jeans ali bem apertada mesmo. A camisa arrebentando os botões. A camisa arrebentando os botões aqui e só até aqui o meio do peitoral, né? Abotoada. Aí muitos hoje não vão louvar na igreja desse jeito, todo apertadinho, não usa mais a gravata, né? Bota só o terno por cima da camisa. Então a gente vê que vem o modismo e vem a exposição disso. Eu ouvi uma pregação de um pastor essa semana, ele pregando, ele disse, olha, o obreiro, ele não deixou a gravata, ele deixou a camisa social, daqui uns dias estão no púlpito de cueca. Mas se a gente for observar, né, tem casos acontecendo, né, Úrsula? Tem casos acontecendo, o homem vem com a roupa mesmo bem apertada, bem justa. E aí, meu amigo, bora ser sincero. A menina olha e diz, eita, a bunda dele é daquele jeito e não sei o quê. E olha mesmo e diz. E é algo que se torna inevitável. Inevitável. Aí é o que o pastor falou, né? A pessoa se prepara para ir para o culto, aí chega lá, tá tudo desorganizado com relação a todo esse modismo dentro da igreja, então não tem como você focar no céu, porque se o pastor que costuma dizer assim, a gente às vezes está no culto, a gente precisa estar olhando para o teto, precisa estar olhando para outro rumo, porque a irmã está lá na frente, não está vestida como... Não está vigiando, né, na forma de se sentar também. O irmão vai também, vai louvar, ou está no vocal, como a gente fala de jovens, os jovens eles participam do vocal, aí o irmão levanta, vai lá, a irmã está sentada aqui, aí fica difícil, né, essa concentração. E tu falando aqui sobre exposição, Tiago, ainda, como a gente está falando sobre o mundo digitalizado, eu sempre costumo falar para os jovens, antes a gente, para cometer qualquer outro tipo de algo que ia ferir a nossa comunhão com Deus, às vezes a gente precisava sair. Hoje não. Hoje, muito pelo contrário, e a gente vê isso muito nos jovens. Eles não saem, eles entram para dentro pro quarto, né? Entram no seu quarto e aí se expõem lá mesmo. Muitos se perdendo dentro do próprio quarto. Dentro da sua própria casa. Essa exposição toda. Às vezes você vê a menina lá toda bacana a gente, porque eu aqui como mulher, mas é uma realidade. A gente tem muitas meninas bonitas, elas se vestem às vezes razoavelmente bem no culto, né?
Porque a moda também, hoje em dia, a moda tem sido bem favorável também para muitas meninas, tem muita coisa bonita aí para as meninas usarem. E aí elas vão bonita ali para a igreja, mas após o culto, elas tiram, por exemplo, uma foto que a gente disse, meu, o que foi que aconteceu? Né? Elas se expõem, elas jogam nas redes sociais, elas abrem as portas. Quer dizer, não precisou ir para a rua para se expor de repente, como antes, né? Então, esse mundo digitalizado tem lá, tem muita coisa boa, mas tem esse perigo Vem grande esse para os perigo, nossos né? jovens, E eu vejo pela que minha eu experiência, vejo né? assim que é a questão do equilíbrio. Eu acho que a maior dificuldade do jovem é no meio da rede social, né, da internet, do mundo digitalizado, é ter equilíbrio. É como eu vou botar o exemplo aqui, né, que é um cachorro que ele fica ali no quintal e ele fica acorrentado e raramente o dono dele tira ele para passear. Se aquela corrente dele se quebra um dia, meu amigo, ele sai doido, batendo em tudo, ele quer sair doido pelo mundo. E às vezes acontece isso também, às vezes não, acontece muito, Muito, né? muito. Acontece muito no meio jovem. Ali, às vezes, o pai tem a preocupação, né? E fica ali, não, meu filho, não faz isso, né? Não, meu filho, não faz isso. E às vezes, agora eu digo às vezes, em alguns casos, às vezes o pai prende de uma forma mesmo que o filho, né, fica ali realmente afastado de tudo. Aí no dia que esse menino, essa jovem, consegue uma liberdadezinha, É verdade. aí ele extravasa, meu amigo. Extravasa e o prejuízo é grande e todo mundo olha e diz assim, eu nunca pensei que fulano de tal... Quem não já ouviu essa expressão, Úrsula, no meio do jovem, hein, pastor? Jair? Eu nunca pensei que fulano de tal era capaz disso. Meu irmão, ele se soltou, tava dançando e botou o vídeo Soltou a franga. soltou tudo, né? E a E aí gente, agiu de um jeito que ninguém a gente que esperava, trabalha com jovens, a gente vê mesmo isso, né? A gente né? mesmo também, às vezes, se surpreende, em parte, né? Porque a gente, assim, oh, meu Deus, eu lutei muito. Eu já conversei, tinha conversado muito com esse jovem. E aí, ia dar nisso mesmo, né? Agora, eu vejo que, assim, pelo que eu acompanho alguns pastores, né? A gente conhece todos os pastores de Coroatá. E o que incomoda muito, e eu tenho uma frase aqui, né, do nosso querido pastor Manuel, lá de Bacabal, que quando ele foi nosso pastor ali na área 5, ele dizia assim, olha, a pior coisa, viu, pastor Manuel? Eu me lembro. A pior coisa depois do pecado é a propagação dele. Né? Ele sempre gostava de dizer isso lá pra gente, quando pregava. Então é isso, às vezes, a pior coisa às vezes, que o jovem às vezes faz, comprou ali e tal, ou então fez e tal, opa, bora só conversar aqui com o pastor e resolver logo. Não, aí ele vai expor, ele vai botar na rede social, aí ele vai propagar que ele pode, que ele tem coragem, né? E que o jovem quer mostrar que ele tem coragem, né? O jovem quer mostrar que ele se garante, às vezes ele quer mostrar ali que pastor nenhum manda na vida dele, quando a intenção do pastor, e eu entro aqui nessa defesa aos pastores, não é mandar na vida de ninguém, mas é ser o mentor espiritual, né? Com certeza. É ser o mentor espiritual, né, Úrsula? E tá ali, olha, segundo a Bíblia é assim, não é segundo o que eu quero, é segundo o que eu acredito ali à luz da Bíblia. E é o que acaba muitos jovens não compreendendo. É tão interessante essa colocação, porque ele também já foi nosso pastor, na época na área 3, e ele também fez essa colocação com relação, por exemplo, à disciplina. Ele dizia assim: o jovem, por exemplo, ele peca ao invés dele procurar o pastor, a liderança, para conversar e se arrepender, ele sai falando para todo mundo, ele fala para o colega, ele fala para o outro, e aí depois que já está tudo bagunçado, Quase não tudo tem mais jeito. exposto, aí ele procura o pastor e ainda não quer ser disciplinado. Como que não tem como, irmão? Por quê? Porque diante de uma situação dessa, precisa haver a disciplina justamente pela que, como o pastor já frisou, né? Para servir de exemplo para os demais. Essa é a questão. E aí, a gente segue aqui na exposição. Hoje, como a gente está falando de um mundo digitalizado, globalizado, vai lá na lanchonete, tirou a foto, né? Vai num lugarzinho, tirou a foto, postou. Vai na danada da academia, aí tá com aqueles trajes, como é que chama aquelas roupinhas lá, bem fininhas? Lá não, é... Leg, é? Leg, Leg, os é. legs. Meu irmão, isso aí é Já um tá mais negócio... atualizado do que Eu eu. tenho que estar... eu tenho que...
vou passando ali o Instagram, eu vi um pastor dizendo assim: hoje, quem curte pornografia não acessa mais sites pornográficos, abre o Instagram. Eu vi um pastor dizendo: quem curte pornografia não entra mais em sites pornográficos, entra no Instagram. Uma Porque exposição. uma declaração muito forte, inclusive foi num congresso de jovens, né? Que a gente vê os trechozinhos na internet, né? E é aí que eu faço a diferença. Eu vi isso, né? Foi um trechinho no TikTok, né? Que você mais vai acessando, mais vai aparecendo para você, né? Então, vai passando sempre coisas assim. E, em contrapartida, se fosse talvez outra pessoa, estaria aparecendo ali outros tipos de conteúdos, né? É, Então, é aquilo que o pastor faz a falou. seleção, né? É aquilo que o pastor falou. A internet está aí, o uso dela está liberado para todo mundo. Pastor nenhum vai disciplinar. Tá proibido entrar na internet hoje, né? Isso aí não acontece. Mas qual é o cuidado do pastor? É o que você está acessando ali. É o que você está selecionando. E aí eu volto de novo. Hoje, os pastores se preocupam muito porque isso aqui eu sei que acontece. Aí começa. A irmã vai lá na academia, como eu estava falando, e posta a foto daquele jeito malhando. E aí, com quem eu tenho intimidade, eu pergunto: irmã, qual é a necessidade disso? Não tem necessidade. Não, porque não tem necessidade, irmão. Aí começa, meu amigo. A pessoa quer líder, às vezes chega. A pessoa: aí, ó, a menina aqui tu bota pra cantar, aí do jeito que ela tá na academia. Aí chega mais ainda pros pastores: aí, pastor, aquela que é a regente, aí, aquela que era pra ser o exemplo pra nós. Aí acaba colocando o pastor, acaba colocando o líder, a líder, numa situação que não, às vezes, né, fica ali sem saber o que fazer. Né, sem saber o que fazer. E hoje é um dos grandes problemas. Exposição. Vai estar tudo em volta disso. A sensualidade vai estar em volta disso. Né? O que a gente falou primeiro que foi modismo, vai estar em volta disso, porque o final de tudo é isso aqui, ó. É expor. É verdade. Né? É expor. Vai para a sensualidade, que é a forma de se vestir, aquilo que a gente já falou, já endossando tudo, né? Nesse tema bem aí, Tiago, eu só levei meio que um versículo. Romanos capítulo 12, versículo... Leia, pastor, leia. Talvez o jovem Isso, pecou até hoje porque não sabia desse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não, senhor, aí tá falando é só do coração. É tudo, meu irmão. É não, senhor. É só o coração Tá que... falando é de tudo, É meu irmão. não, senhor. Deus quer só o coração. Aqui ele envolve o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí o corpo é completo, né? São vários membros, né? São vários membros e a partir do momento em que ele apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que eu posso estar agradando a Deus expondo o meu corpo? Como é que eu posso estar agradando a meu Deus fazendo coisas que as pessoas do mundo estão abominando? E ainda um Deus que é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. Como é que eu posso estar agradando a esse Deus? Então, o apelo, né, que eu faço aos jovens é que apresentei os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É bom você se cuidar, é bom você se arrumar. Isso, concordo é bom, plenamente. É necessário. É necessário. Agora, tudo com doutrina, tudo com decência e ordem. E ordem, né? E aí, pastor, a gente vem para essa questão dancinha do TikTok, eu anotei aqui, né? Hoje entrou de um jeito, né? A pessoa pega uma música ali que ela não sabe o significado de jeito nenhum, né? Tem uma aí que o pessoal usa muito da pessoa que começou e tal, e depois prosperou, né? E aí você vai ver a letra dela, é uma crítica tremenda à religiosidade, à igreja, ao cristianismo e tal.
Aí a pessoa evangélica vai, faz um vídeo e coloca essa música na trend, né? Que chama, né? Na trend dela. Quando não é a questão de fazer mesmo a dancinha, né? Faz a dancinha, a gente vê alguns pregadorzinhos modernos. Tem aquele pregador, nós vamos falar dele aqui, ele não vai nem saber mesmo. Vou te processar depois. Ele não vai nem saber mesmo. Aquele que ele é tido mais como um pregador motivacional, não sei se é Davi o nome dele. Acho que é Davi, é um de óculos, né? Né? Aham. E aí ele foi um dos que eu vi muito, né? Ele faz as dancinhas no TikTok, põe lá. Aí a gente pensa que a música é até evangélica. Aí quando vai pesquisar lá, eu tenho essa curiosidade de saber, né? Aí eu pesquiso lá, não, é música internacional mesmo aí, de cantores pop dos Estados Unidos, né? E aí o cara senta lá no banco. Cara não, né? Pastor, né? Que ele diz que é pastor, eu tenho que respeitar isso aí. E aí ele é pastor, né? E a gente fica assim, meu Deus, rapaz, a gente tem uns pastor bom mesmo aqui em Coroatá. Por quê? Porque o exemplo vai embora, ele fala umas coisas bonitas mesmo, E a gente vê no assim, perfil né? de todo Ele é um jeito. pastor coach, né? É. Aquele de autoajuda ali, É. de você vai conseguir, você... Ele já falou umas coisas assim, meio coisada, você é o centro e não sei o que, Jesus precisa de você. Umas coisas assim que ele fala, né, que é pra pessoa não desistir mesmo, né? Eu não critico muito não, porque às vezes até salva a pessoa da depressão, a palavra daquela dali, né? Rapaz, eu vou agora não, porque Jesus precisa de mim. Mas às vezes ajuda, né, pastor? Às vezes Em ajuda. determinadas circunstâncias. Então a gente vê muito isso hoje, né? Jovens, até coroataense, eu falo daqui, não vou longe não. A gente vê muito uso da ferramenta TikTok, eu já vi o uso tanto de jovens para estar falando de Deus, né? Fazendo alguma coisa ali humorística, falando de Deus, assim, que evangeliza. Mas já vi também, eu creio que a Úrsula já viu, creio que o pastor Jair também já viu, isso aí é fato. Que usam assim de um jeito que a gente, rapaz, não tá indo mais pra igreja não, né? Fazer que nem o André Valadão, que disse que é pastor também, né? Ele disse, não, mas você não é crente não. A questão do TikTok aí, eu baixei uma Pastor, vez. o senhor tá bebendo Coca-Cola ainda? Não, tô não. A Obrigado. senhora tá, irmão Úrsula? Há mais de 2 anos que eu não bebo. É mesmo. Uma vez eu parei e voltei, um negócio sério. Não tô não. Eu baixei. Água de continua. coco. Aí é bom o plano. O negócio aqui é E ele chique. tem, olha. Pensei que era Aí só fazendo sim. propaganda assim mesmo, mas olha aí. Aí eu baixei, Thiago, esse TikTok, né? Sim, E pastor. comecei a olhar, interessante, tem umas coisas interessantes. E logo começou a aparecer umas coisas, e isso e aquilo. Eu digo, vai pra lá, Satanás. Tirei, excluí e não quero aquilo no meu celular de jeito nenhum. Não é o que eu tô dizendo. Não é. Começa a aparecer. Aí eu fui pesquisar, né? Eu vou. A mulher olhou o meu celular outro dia, por que tá aparecendo isso aqui Essas pra coisas ti? aqui, É? Aham. Aí eu, vixe, rapaz, eu digo, rapaz, eu te juro de pé junto que eu não tava indo. Rapaz, mas tá aparecendo. Aí eu fui pesquisar lá no Google, né? Aí lá tinha dizendo assim, o que você não quiser que apareça pra você, Uhum. tem 3 pontinhos no canto. Você clica em cima e diz assim, não tenho interesse. Eu, bom. Aí eu comecei, tio, não tem interesse. Tio, Aí pronto, eu- aí foi sumindo tudinho. Marinheiro de primeira viagem mesmo. Mas deixa assim mesmo, É daqui porque já é sei ruim mesmo. quando você é acusado, pastor. Quando você é Deixa mesmo acusado, assim. isso, mas é assim, ó. Mas o que me despertou foi porque eu fui acusado. É. Eu disse, não, mas eu não tinha esse negócio aqui na minha cabeça, não, peraí. Aí eu fui em busca, aí eu vi lá a matériazinha, ó. Aí ele manda os conteúdos e o que você não gosta, você vai botando, não tem interesse, que ele vai deixar de sugerir pra você. Então, não use mais como desculpa, viu? Tem lá, ó, 3 pontinhos em cima da postagem, aí clica aí. Aparece a mensagenzinha, tem interesse? Manda mais. Aí lá, não tenho interesse. Aí você clica lá, meu irmão, você clica São lá. Fica a poucos. dica aí, pessoal. São poucos. São poucos. Aí o pastor largou mesmo de mão. Graças a Deus. E É assim, Úrsula? eu não digo, Tiago, que eu deixei. Porque é o seguinte, a gente que é pastor, a gente visita muito, né? E aí, Vocês não querem, né? quando eu vou visitar, e aí a gente vai para o almoço, e aí a família às vezes não preparou o suco, e aí tem só o refrigerante. E aí eu tomo um golinho, né? Não vou dizer que eu tirei 100%, porque... Mas para não constranger a pessoa, aí a gente dizer que não Tá temos servido? refrigerante. Obrigado. Eu já estou servido aqui. Então a gente, para evitar constranger, né? Eu não disse que tirei 100%, É mas eu tipo o estou negócio lá evitando. do escândalo lá pelas comidas, Eu né? estou evitando.
Terminou de comer aqui, aí, rapaz, isso era com sangue. Ô, meu Deus, me perdoa, mas já comi. Certo, meu povo. O negócio tá caindo aqui, peraí. Pronto, ajeitei. Voltando então, vamos lá. Alguma coisa mais a observar, eu pergunto a você, sobre a questão da exposição. Ele vai ficar girando esse assunto, né? Porque tudo termina na exposição, né? Na divulgação, na propagação. Porque é raramente alguém que tá fazendo algo assim, aventurando a fazer, ele quer que fique oculto, né? Como eu falei antes. Ele quer mostrar que ele, É verdade. que ele se garante, que ele faz mesmo. Ah, pai e a irmã não disse que não era pra usar tal tipo de roupa, né, Úrsula? E mas ela não manda em mim, não. Isso aqui eu comprei foi com meu dinheiro, eu uso onde eu quero, eu vou pra academia desse jeito mesmo. Eu já vi, por exemplo, o pastor, vários pastores, porque eu vejo o cuidado dos pastores. Irmão, você pode ir pra sua academia, que nem o pastor Jair falou. Você tem a roupa de malhar, ela é diferente da roupa do seu dia a dia? Pô, leve, bota na molichinha, é ótimo, né? Na mochilinha. Chegue lá na academia, aí você viste essa roupa, né? E faça sua academiazinha. Terminou, troca de roupa de novo. Minha esposa, Tiago, ela é missionária, né? Isso. Ela faz pilates, mas Isso. ela vai de saia, com short por baixo. Ela vai e aí chega lá, ela faz com short por baixo. Tranquilamente, né, De pastor? saia, faz todos os exercícios, não precisa tirar, não. Tem um short por baixo, um short grande. E tem a saia bem confortável que ela possa não atrapalhar ali nada. Mas eu lhe digo bem que isso, nas jovenzinhas de 16 pra frente, que não tem o peso dessa responsabilidade de ser missionária, mulher de pastor. Mas a minha filha também é assim. Mas é porque você é pastor, senhor. Você é Mas pastor. ela começou indo. Eu não tô Sim, aqui depois eu abrindo te- precedentes. Eu mas tô é. dizendo que a jovem não sente esse peso. Né, meu irmão? Eu vou parecendo uma papagaia lá, vão falar de... É desse jeito que elas falam. senhor. Mas aí quando a Joane foi comprar a roupa dela pra academia, ela comprou logo pra minha filha logo, que é pra ela já ir pronta, né? Que ela ia também. Então já comprou para as duas para evitar o problema, né? Sabe o que eu defendo? É possível isso daí que o senhor tá falando? É. Agora a pessoa tem que querer, né, Úrsula? É tão interessante essa questão, porque o pastor... Puxa mais aí pra ti o microfone. Porque o pastor frisou agora que a missionária já foi comprando para a filha dela, né, como devia, ou seja, ensinamento. Uhum. E indo para os pais evangélicos, às vezes a gente percebe que o pai evangélico parece que ele deixa a responsabilidade sobre as lideranças, sobre os pastores. Eles não cobram, por exemplo, parece que às vezes eu tenho irmãos que tem os filhos são jovens, aí eu fico perguntando, o pai do fulano, será que ele não vê isso? Será que essa menina se veste assim e ele não vê? Será que se ela se acabar é por causa da igreja? Às vezes eu me questiono, né? Aí você, com relação, às vezes, tem jovens que realmente os pais não são evangélicos, por exemplo, eu. Meus pais não são evangélicos, lá da minha casa só eu. Ainda. E Mas vão por ser em nome enquanto, de Jesus. E aí, mas tipo assim, uma coisa interessante que eu tenho 22 anos de crente. Você que era de idade. E 23 de idade. E nasci no evangelho. Né? E referente a isso, eu sempre tive, por exemplo, a gente tem, o pastor já frisou que a gente é humano, é carnal. Eu já tive aqueles momentos, nunca me desviei, graças a Deus, mas já tive aqueles momentos, sabe, desanimados. E a minha família, mesmo sem ser Só te evangélica... interromper rapidinho. Sabe por que isso aí? Os crentes saber o que tu tá falando aí? Aquela pessoa que não se desvia, ela tem só os nocautes do dia. Leva a burro do lado ali, fica 3 segundos pensando no mundo, pensando em fazer aquilo e falar desse jeito, aí a consciência cristã volta ali, opa, vou só falar depois com o meu pastor que eu pensei isso, ou então que eu fui em tal lugar ali, mas não quero saber desse negócio não. Aí passa um dia, leva outro nocaute de novo, aí fica de novo. Eita, meu Deus, rapaz, não era pra me ter feito isso aqui, eu vou procurar meu pastor. Mas o Chebeca disse que tem crente besta. Eu me desvio, meu irmão. Eu tomo uma cachaçinha de vez em quando, eu fumo um cigarro. Mas não vou me desviar, não, rapaz. Olha aí, viu? Ó, eu já ouvi Não tô besta, não. Mas eu já ouvi algumas histórias assim de gente que não é que não Chebeca, não. Né? Já ouvi algumas histórias, pô, lá em casa, sento um pouquinho, tomo só um golinho ali, pronto, tô tranquilo. Mas tô de bem com É, Deus. pronto, só eu e Deus tranquilo. aqui, né, testemunho.
Se eu Sim, me Úrsula. arrepender, eu mesmo oro e pronto, É, né? pronto, me autodisciplino. Então, essa questão eu falo a respeito dos pais. Mesmo os pais não sendo evangélicos, como é o caso dos meus, da minha família. Mas eu sempre fui, tipo assim, esses momentos que eu, tipo, como eu sempre gostei de estar louvando dentro de casa, fazendo coreografia. Então, quando havia essa diferença, por alguma razão, essa diferença na minha conduta dentro de casa, eles mesmos faziam essa cobrança em mim, sabe? O que é que tá acontecendo? Tu não é desse Tá entendendo? jeito, tu não é crente? Não é crente? Hoje tu não vai para o culto? Quer dizer, o pai, mesmo ele não sendo evangélico, ele precisa acompanhar os jovens. E é um alerta para os pais, né? Vocês precisam acompanhar os filhos de vocês, porque ainda nesse mundo que nós estamos, é o que eu já frisei antes. O jovem, ele não necessariamente precisa estar na rua. Às vezes você prende ele dentro de casa e lá no quarto dele, ele está isolado da família, ele não conversa com ninguém, mas ele está escancarado, se expondo lá dentro Tá do quarto dele, está acontecendo. acontecendo coisas absurdas. Então, o pai precisa acompanhar. Você que não é evangélico, mas tem um filho evangélico, incentive ele a estar nos ensaios, incentive ele a ir para o culto. E você que é evangélico tem uma responsabilidade ainda maior. Ajude seu filho, né? Sabe o que que eu vejo hoje, pastor Jair? Eu vejo que quando você parte um pouco pra rigidez na doutrina, começam a chamar de fanatismo. É. Começam a chamar de religioso, né? Ó, por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem uma peça, aquela do Jardim do Inimigo, Já e sim. tem muitos trechos ali são mesmo Exato. pesados mesmo, assim, uns negócios mesmo que se a gente levasse ao pé da letra mesmo pra entrar no céu é difícil demais, meu irmão. E tem um trecho que eu lembro, um dos trechos, que eu até hoje eu não esqueço de forma alguma. Que ele diz assim: você jovem, você menina bonita, quando você vai pra frente do espelho, você faz isso? Aí ele diz: Senhor, essa roupa aqui é pra glorificar o teu nome, né? Senhor, essa sandália que eu comprei aqui não é pra me exibir pra ninguém, mas é pra eu te louvar lá na tua casa. Tem como a jovem fazer isso com as vestimentas inapropriadas? Não tem como. Na frente do espelho, Senhor, eu vou com essa mini saia aqui pra te adorar. Aí Jesus vai dizer, não tem como, né? Não tem como. Por mais que achem que isso, é da juventude. Não, isso é da... Negativo. A gente vê muitas senhoras hoje que na adolescência eram assim e continuam sendo senhoras assim, bem assim, da forma de vestir fora do padrão bíblico. E aí fica até difícil pro pastor fazer uma reeducação. Então, não é possível a jovem ali na frente do espelho se vestir uma saia com uma lasca muito grande. Meu amigo, eu tô preocupado que eu tô com a meninazinha aí. E ela tem 1 ano e daqui uns tempos lá eu vou ter que estar policiando isso tudo, né? Tá com dor lá em casa. Olha aí, né? Então é algo preocupante, né? A Úrsula tem a Quando a filha, gente- tem o filho. Então, e eu achei muito interessante a forma que ele colocou para a pessoa poder entender a intensidade daquilo, né? Aí imagina a menina só com um croppedzinho e a sainha bem curtinha e ainda tem uma lasquinha que chama assim, né? Aí vai lá na frente do Espírito, Senhor, tô indo com essa roupa curtinha aqui para te louvar, para te engrandecer, pro teu Espírito Santo vir sobre mim. É possível? Não. Aí só voltando aqui, que você falou aí, questão do fanatismo, né? Isso. A questão é nós não sermos demasiadamente, né? Eu não posso ser demasiadamente, querer ser mais santo do que todo mundo. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser mais, eu não posso ser intencionalmente querer ser mais crente do que ninguém, não. Aquilo que Jesus falou pros escribas, né? Pros fariseus, né? Exatamente. Bando de ele- hipócrita. E ele chega a dizer que constantemente nós estamos aqui no mundo sujeito, entregue, né, ao diabo, entregue ao pecado, perdão, não é entregue ao diabo, porque ele estará ao nosso redor, nos protegendo. Mas nós estamos aqui sujeito, né? Jesus, ele esteve aqui na terra, mas ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele foi o único que pisou aqui na terra que não pecou de maneira alguma. Nós que somos da natureza pecaminosa, diariamente nós temos os nossos, né, as nossas dificuldades, os nossos vacilos. É claro que quando o Espírito Santo habita na minha vida, a partir do momento que eu penso em fazer alguma coisa que vai
desabonar a minha fé, naquele momento o Espírito Santo já diz, olha, isso não é para ti. Ele acusa, eu não posso dizer, não, mas porque a carne é fraca. A carne é fraca, sim, mas o Espírito é forte e o Espírito Santo de Deus habita na vida do cristão. Então eu não posso usar de desculpa e dizer, não, mas eu caí porque a carne é fraca, de maneira alguma. Porque o Espírito Santo de Deus habita na vida do cristão e jovens, vocês sois fortes. A Bíblia já diz, vocês sois fortes, nós somos fortes pelo Espírito Santo. A carne é fraca pela natureza pecaminosa, mas nós somos fortes pelo Espírito Santo de Deus. E você falou aí com relação ao pecado, né? Como é que quando Jesus voltar que vai ser essa questão? Eu acredito, Tiago, na misericórdia do Senhor. Eu acredito que quando a gente observa na parábola das 10 virgens, né? Eram 10 virgens, né? Isso. Que estavam ali todas, a princípio, estavam todas com a sua lâmpada, estavam todas com seu azeite, né? Estavam ali. Mas no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua espera, ao longo da sua trajetória, 5 ficaram sem o azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. No decorrer dessa caminhada, elas se desviaram em algum ponto. Eu costumo dizer, na igreja que eu trabalho, onde quer que eu passe, que quando eu uma vez aceito a Cristo, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou mudando de caminho. Está na hora de dormir. De novo. Só mais tarde. Só mais tarde. Estamos concluindo aqui. E quando eu entro nesse caminho, a minha finalidade, a minha intenção é chegar ao final desse caminho. E esse final do caminho qual é? É Cristo, é o céu de glória. É o alvo, né? É o nosso alvo. Para eu chegar a esse alvo, é necessário eu enfrentar a caminhada. E aquele livro do Peregrino, ele relata muito bem essa caminhada, né? É muito interessante. Hoje tem o filme, né, que é muito, muito bem editado, muito bem feito, que fala da dificuldade da caminhada do cristão. Então, nós que somos cristãos, nós temos que imitar a Cristo, né? Constantemente. A palavra está dizendo, cristão, nós somos imitadores de Cristo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos concluindo, né? Concluindo o quê, senhor? Já mandou dormir aqui. A Alexa aí, não tem nada a ver com ela. Não tenho certeza. Óbvio. Então, bora comer salada. Bora comer. Vamos lá, pastor. A gente já, irmã Úrsula, a gente já vem falando, né? Modismo, exposição, sensualidade. E aí eu me lembro que o pastor falou bem no início, né? Ele frisou bem frisado sobre a sensualidade. E a gente já viu muitos pastores, como o nosso pastor Zé Gomes também, outros falando dessa questão. Eu até vi um vídeo dele no TikTok, tá crescendo muito aí nas redes sociais, o pastor Zé. E ele falando, né, a respeito da sensualidade. E era até num congresso assim, só de mulheres, né? Ele encorajando as mulheres, né, a serem sensuais para os seus maridos, esposos, né? E ele fala muita coisa mesmo, bem explícita. Irmã, é desse jeito, e faça assim, desse jeito. Mas é pro seu marido, dentro do seu quarto, você e ele. Mas o que a gente observa hoje, e aí eu relembro o que o pastor lá disse no Congresso de Jovens, que hoje não se precisa mais acessar site pornográfico, é só abrir o Instagram. É isso. A exposição sensual mesmo, de uma forma muito apelativa. Muito apelativa. Aí é o quê? É insegurança? Ou quer mesmo mostrar que ela tá bem melhor do que a outra colega, amiga? Ou é porque ela quer fisgar lá o varão, que tem agora até o funk do varão, né? Esse é meu varão, esse é meu varão. Tá. Já vou falar com vocês sobre isso aqui. O que acontece, gente? Hoje a sensualidade no meio da juventude tá explícita. Tá explícita. Isso a gente vê. É só passar status. Se eu pegasse meu celular aqui, meus contatos aqui, e só virasse para vocês aqui, de 10 ia aparecer 3, 4, bem estranho. Irmãos nossos, da igreja, irmã. Por que tá assim? O que tá acontecendo? No meu não aparece. É porque talvez não é da sua área. Acho que é porque bloqueiam, silencio, né? Essa opção ainda. É porque eu tinha o contato de algumas pessoas e eu olhava, né? A partir do momento que começou a mudar. Mas eu tô falando é dos crentes. Pois é, crente.
Enquanto estava ali, de uma certa forma, eu acompanhava os status que eu olho de vez em quando. Aí, a partir de um certo tempo para cá, que as vestes da pessoa mudou, e eu não vejo mais status. Eu acho que a pessoa me silenciou lá, né, para não estar mais acompanhando as suas postagens. É a modinha hoje disso aí. Hoje é o que mais acontece, né? O pastor não vê mais. Ih, não. Vou evitar aqui, menos para fulano, Beltrano. Se ele tem os 10 pastores de Coroatá, ele vai lá e Silencia os 10, silencia os 10, né? Então a gente tá vendo muito isso. E parece... Aí entra, né? Quando a gente se reúne nas Assembleias Gerais, naquelas coisas. Aí, meu amigo, o pregador se rasga e o Espírito Santo desce. Mas no meio da sensualidade de um jovem solteiro, é difícil, né, Úrsula? É muito complicado, viu? Então tu tava falando aí a respeito ainda das vestes, que gera demais, né, a sensualidade. Eu fico observando que hoje eu não vejo tanto as meninas usando roupinhas curtas como antigamente, ou como alguns anos atrás. Elas são até roupas compridas, uns vestidos compridos. A questão é um decote muito, né, rasgado, uma lasca muito rasgada, uma saia muito colada. Eu vejo isso muito, né? E cada vez fica difícil aceitar a correção. A gente vê muito essa questão. E é claro, gera a sensualidade demais. E aí tu falando sobre essa questão dessa exposição. Aí joga na rede social uma foto desse jeito. Atrás de like, né? De ser aprovada, de Sabe o que eu fico ser... besta, Úrsula? É quando a foto é dentro da igreja. Bota aí um versículo. Porque a pessoa bota o versículo. Tira aquela foto e ainda diz que o Senhor é meu pastor. Por exemplo, como eu frisei aqui, porque hoje quase ninguém tira mais a foto do outro, você mesmo tira. Então você bota lá de cima do ângulo, aí vai pro decote, né? Sai o decote, aí você coloca lá, o Senhor é meu pastor. Então eu tava lá adorando o Senhor, aí recebe um like, automaticamente vai a mensagem, vai chamar a atenção de alguém, Aí alguém começa, vai, né? manda Você é linda, mensagem, obrigado. né? Então Você é vai perfeita. gerando uma conversa e aí vai atraindo O jovem tem uma outro problema, carência, né? pastor? Vocês acham de ser notado hoje? Ou, por exemplo, coisa minha, ou coisa que eu fico assim, mesmo assim, rapaz, mas uma pessoa dessa não tem o que fazer, não. Aí coloca lá no Instagram, faça-me uma pergunta. Eu acho que é carência, né? Quer Tiago, ser... hoje, assim, tirando a pandemia, né? Tirando Isso. essa questão do coronavírus, né? Mas, segundo dados, a doença que mais cresce no mundo hoje é a depressão. A depressão. E a depressão hoje, pelo fato dos jovens se sentirem depressivos e o pai nota essa questão, aí ele deixa de corrigir o seu filho. A partir Aí agora o senhor falou um fato do mesmo. menor sinal que a pessoa, o filho apresente de depressão, pela seriedade da doença, o pai, sem ali o discernimento de Deus, ele vai automaticamente procurar o quê? Encher o seu filho de celular, Entretenimento. entretenimento. E esse entretenimento para o jovem ali desenfreadamente vai levar o jovem a quê? A se expor na mídia. E a partir do momento que ele se expõe, é isso aí que você falou. Aí ela se expõe e a pessoa que está do outro lado diz: olha, você é muito bonito e tal. Começa e a pessoa automaticamente, quando se vê, essa pessoa já está influenciada por a outra pessoa ou envolvida por essa outra pessoa. Não é pelo fato de ela tá gostando ou amando, não, mas é pelo fato da carência que a pessoa está sentindo. Ela estar ali em um momento difícil da sua vida, de depressão, se sentindo ali a pessoa mais feia, a pessoa menos amada, a pessoa menos desejada. E é a partir do momento em que ela posta uma foto sensual e ela tem uma resposta de alguém, a partir do momento, pode ser quem for, mas ela tem um interesse por aquela pessoa. E hoje nós acompanhamos isso diariamente no nosso dia a dia. Jovens com esse sinal depressivo que são abordados, né? Ou posso até usar uma palavra mais forte, Assediados mesmo. assediado pelos próprios cristãos, não só pelas pessoas lá de fora,
mas mesmo pelos próprios cristãos, e hoje a gente vê alguns casos chegam aí a ter até As vias de fato contato, mesmo, né? exatamente. Recentemente a gente acompanha, né, fatos que, devido a esse caso, chegam às vias de fato, como você falou. Infelizmente, hoje, o cuidado do pai, ela está não em cuidar, não. O que que é depressão? É uma doença. O que que é necessário para se cuidar da depressão? É o acompanhamento psicólogo, é o acompanhamento Dos espiritual, pais. tem que ter o envolvimento dos pais, principalmente, tem que ter o acompanhamento do pastor e tem que ter o acompanhamento de um psicólogo. É muito difícil se tratar de um caso de depressão sem um acompanhamento dessas 3 vias. Porque os pais são ali o principal. O pastor está representando Deus. Vai trazer a fé, vai trazer a palavra de ânimo, trazer a palavra de esperança para aquela pessoa. E o psicólogo vai ali tratar daquela pessoa e também é necessário, em alguns casos, os remédios, né? Para Isso. acompanhar os antidepressivos, para ajudar essa pessoa. Então, esse assunto da exposição, eu ligo muito, em alguns casos, nessa questão da depressão. Pelo fato da pessoa estar ali presa dentro de um quarto, como já falou aqui a irmã Úrsula, ali trancafiada com todos os meios ali. Tem jovem que tem celular, tem o notebook, tem o tablet, e tem ali, não tem nenhum acompanhamento dos pais. Então ele está ali livre para fazer o que Bem dá de entender, vender. né? Como você falou, vem aquele nocaute daquela hora. E ali naquele momento tem que ver aquele nocaute, ele já fez. Papai, ele costumava dizer que todo mundo tem 5 minutos de besta todo dia. Todo mundo tem 5 minutos de besta todo dia. Eu já peguei alguns prejuízos nisso. Estou me policiando mais. Mas quando a gente traz isso para o meio da exposição, nesse momento em que o jovem está ali, está para baixo, está mesmo se achando um lixo, e aí ela vai cair na besteira de fazer alguma coisa desse tipo. Ainda mais, e tudo é ligado, né, pastor? Vamos lá. Tá ali. Tá no entretenimento. Tá só na rede social. Aí vem os padrões. Os padrões hoje que a internet exige, né? Você não pode vacilar. Você não pode dizer nada errado. Você não pode fazer a brincadeira. Você vira meme. Rapidamente você é ridicularizado. Teve aquele caso lá do filho de uma cantora que foi brincar lá, abraçou o amigo. Aí pegaram o trecho do vídeo, ele é gay, ele é gay, ele é gay. E acabou que o menino gravou um vídeo. Gente, eu não sou gay, era só uma brincadeira, mas insistiram na internet. Não, tu é mesmo, tal. Aí começaram a ridicularizar ele, cria vergonha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Final das contas, suicídio. Foi, né? Eu não acompanhei, não. Foi um caso mesmo muito pesado. Depois que aconteceu isso, né, vários pais famosos começaram a desligar os filhos das redes sociais, né? Alguns pais famosos começaram a desligar os filhos das redes sociais, porque hoje, como o senhor falou, a ausência do pai nessa hora pode ser fatal ali, perder o filho, né, Úrsula? Tiago, assim que surgiu essa opção no celular de acelerar, Sim. bacana, né? Porque às vezes a gente manda um áudio tão longo e aí a gente quer. Aí uma certa pessoa perguntou: e o que vai ser feito agora com esse tempo que vai sobrar, né? De certa forma. Aí tu pode observar que a gente, o jovem no caso, as pessoas mesmo, né? A gente está lotado de informação. É Porque nós muita estamos. É informação. muita informação. E toda hora surgindo alguma coisa que diz para sobrar tempo, mas que aí a gente né? Fica naquela bola de neve. E aí a gente vê muitos jovens que eles não, com tanta informação, eles não conseguem acompanhar, não consegue, às vezes ele vê a moda está dizendo que é para ter aquele celular, ele não consegue ter. A moda diz que é para estar usando aquele Os tênis. padrões, né? Ele não consegue isso. Tem que ter aquele corpo. Tem que ter aquele corpo. Aquela ele não roupa. consegue. Então, tudo isso vai gerando, adoecendo mesmo, né? Por isso que a gente tem hoje muito no meio dos nossos jovens ansiosos, jovens depressivos. A gente lida demais. A nossa geração é muito assim. Jovens ansiosos, muito diferente. Antes a gente chamava um jovem para conversar, chamar a atenção dele. Meu irmão, é assim, assim, assim.
ok, o jovem mudava. Hoje, quando tu começa a falar com ele, ele chora não é de arrependido, ele chora dando crise, né? É. Aí a gente fica até preocupado. Como é que eu vou falar com esse jovem? Meu Deus, eu Não acabei é? de piorar a situação do filho do fulano, né? Do fulano. Então, é muito, muito, justamente por causa dessa digitalização, muita informação e o jovem não está sabendo lidar com isso. E aí, o que é que faz o jovem se expor dessa forma? O que se faz, o que que o jovem quer? É exatamente essa aceitação. Ele não consegue acompanhar, então, mas eu consegui essa roupa aqui, eu preciso expor para ver a reação do outro. O outro precisa dizer que eu estou bem Que eu tô nela, né? legal Eu mesmo. tô legal. Quando eu tô em alguma situação, eu já cheguei a comentar com algumas pessoas assim, olha, se eu não tivesse uma estrutura boa, psicologicamente falando, tu conseguiria me deixar para baixo. É. Tu conseguiria me deixar para baixo. Mas, ok, graças a Deus, psicologicamente falando, eu tenho essa segurança. Mas muitas pessoas, elas não têm uma estrutura psicológica. A geração, principalmente, atual, ela não tem uma estrutura psicológica. Pronto, aí eu faço a pergunta polêmica aqui do podcast. Alguns pregadores dizem, essa geração é a pior. Aí acaba de dizer pro jovem pular do 10º andar, do 15º andar, do 20º. Porque eu já vi vários, porque tem uns pregadores itinerantes, Não, que é que nem o... não creio dessa forma. Hein, pastor e irmã Úrsula? Tem uns pregadores itinerantes, que é que nem eu já vi, acho que até o pastor já falou, sempre os pastores aqui falam, né? O cabra vem aqui, né? Acha tudo limpinho, aí vai-se embora e os pastores ficam aqui resolvendo o pepino, né? E aí é isso, tem uns pregadores itinerantes que às vezes ele não tá nem aí, ele quer fazer o movimento, ele quer abalar as estruturas. E eu já vi alguns, mesmo com esse termo bem pesado. Essa é a pior geração de jovens. Não querem ler Bíblia, não querem ser espirituais. Ele tá falando verdades, né? Mas a forma... Não pode generalizar. Né? Não pode generalizar. E a forma como ele coloca leva todo mundo pro precipício, né? Toda a juventude. E sem contar, Tiago, que hoje a gente observa que, de um certo tempo para cá, a gente vem observando que Deus ele está levantando devagarzinho. Isso. Eu estava conversando agora com os pastores e falando, né, que Coroatá ele ainda necessita de jovens pregadores, mas nós já observamos Deus levantando. Isso. A gente passou aí a gente lembra daquele intervalo ali entre Malaquias e Mateus, Já ia dos falar isso. 400 anos, né? Que Deus se ausentou e tal. A gente nota que teve, assim, não é que Deus se ausentou, mas houve esse esfriamento no meio da nossa juventude. Hoje a gente vê que de um certo tempo para cá, vem se levantando. Hoje eu fico observando, às vezes a gente dá uma oportunidade para um jovem e o jovem vai lá e dá uma palavra e diz, mas pense, a gente vai se alegrando, a gente vê Deus trabalhando. Hoje nós estamos vivendo em um tempo digitalizado, né? Com certeza. É difícil para o jovem hoje se manter fiel, se dedicar às escrituras, se dedicar ao ministério da pregação, realmente está mais difícil, mas Deus está levantando muitos. Aí, pastor, eu faço outra observação. Com essa facilidade da digitalização, de acesso à informação, também aumentou a procura dos evangélicos por cursarem faculdade, né? Se a gente pegar mais ou menos 10 anos atrás, raramente a gente ouvia falar que um jovem evangélico ali, né, de uma condição financeira assim não muito favorável, estava interessado em estudar. 10 anos atrás a gente, não, eu vou ser missionário, eu vou ser missionário. Conversando com o pastor Moisés, que ele é pastor do campo da zona rural, né? Aí ele dizia, olha, Jair, hoje a gente tem assim uma certa até tristeza, dizendo assim, porque a criança está lá no povoado, aí a gente prepara a criança, a gente bota a criança, ensina a criança a pregar, ensina a criança a louvar, ela vai acompanhando, aí a criança fica adolescente, quando ela vai na fase de jovem para adulto, que ela é a hora que ela vai dar o fruto, aí ela vem para a rua, aí vem para a igreja aqui, se congregar aqui na cidade. E nós hoje
trazendo essa mesma dificuldade hoje. Nós temos os nossos jovens aqui mesmo no Tempo Central, a gente observa que agora mesmo essa semana, um dos nossos líderes de jovem, ele me ligou e disse, pastor, é porque eu passei ali na faculdade e eu vou agora, a partir da próxima semana, ter que ir para a faculdade, assim. Então, hoje a dificuldade, outrora, que a zona rural tinha em mandar os seus jovens para a cidade, hoje nós temos essa mesma dificuldade. Os nossos jovens agora já estão indo para as faculdades. E, infelizmente, Tiago, 80%, 60% não retornam com a sua fidelidade. Isso, era aí que eu queria chegar. E o pastor já chegou. Porque a digitalização, né, a informação rápida alavancou, né, a facilidade dos jovens hoje cursarem. Isso é muito bom, né? Diga-se de passagem. Cursar, ter uma profissão, né? E dentro dessa profissão você se destacar. Mas aí onde é que perde o brilho? É você alcançar a profissão e não alcançar a salvação. O pastor Biné, ele costumava dizer que os pais perderam o prazer em dizer, o meu filho é crente. Aí agora estão dizendo, o meu filho se formou. Isso. Porque vai para a faculdade crente e volta desviado. Desviado. Volta formado no meio secular, mas volta sem querer de Deus, sem querer das coisas celestiais. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso. E deixando aqui claro, né, Úrsula, que não há como é que se diz aqui? Não há uma ideia de desinteressar o jovem de cursar, de se graduar, né, pastor? De maneira alguma. O que há aqui é uma preocupação com esse jovem que passou anos e anos e anos e anos na igreja, né? Aquele todo trabalho, esse jovem aí vai ser um pregador, né? Vai ser alguém que vai estar louvando e vai estar participando de tudo. E aí, de uma forma equivocada, ele se atravessa na hora de entrar. Porque a questão é quando vai entrar, né? Eu já presenciei alguns casos, sem citar nomes, né? E aí eu me lembro que o pastor disse assim, não vai voltar um dessa turma aí? É mesmo? Não vai. Porque eles estão indo da forma errada. Não estão conversando direito com o pastor, não estão ouvindo o pastor dizer, mas vocês fazem assim, não vão desse jeito, que desse jeito você... Eu me lembro, né, da conversa toda. Nenhum bolso. Meu Deus, tristeza mesmo. A gente só aqui porque é a situação, né, Úrsula? Então, aproveitar justamente para alertar que busque se especializar, busque se formar, até mesmo para tirar aquele conceito, aquela percepção que as pessoas têm que crente é ignorante em todas as áreas, né? Que crente é analfabeto, que crente não pode ter alguma especialidade. Então, busque se formar, busque se capacitar. Mas não esqueça dos benefícios de Deus. Exatamente. Salmista, ele já disse, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça. De nenhum. De nenhum dos seus benefícios. Então, eu costumo dizer assim, a partir do momento que você se afasta dos caminhos do Senhor, é porque você se esquece dos benefícios de Deus. E o benefício maior é de ter dado Jesus para morrer, né? No meu lugar, no seu lugar. Então, quando você se esquece do benefício do Senhor, você vai se afastar dele. E a ideia é, curse a faculdade que você tem interesse, se especialize. Hoje tem essa facilidade, então tem que olhar para o lado positivo desse mundo digital. Hoje você faz faculdade à distância, hoje você pode fazer faculdade presencial. Hoje você antes precisava comprar tantos livros, hoje você consegue baixar. Os PDF, né, tudo direitinho. Usar, então tem muita facilidade, se especialize, mas não deixe Cristo, né? Não deixe Cristo, porque do que adianta mesmo o homem? Não adianta, né? Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto, né? Às vezes, a gente presencia pessoas, né, que passam realmente a vida inteira em busca do conhecimento secular. Se gradua. A gente volta a falar que não é uma desestimulação ao jovem querer estudar, mas é os cuidados que ele tem que ter quando vai buscar o conhecimento secular. Porque, querendo ou não, eles vão colidir.
o conhecimento espiritual com o conhecimento secular. E aí é que tá a sua maturidade espiritual, aquilo que Paulo fala, né? Você já está maduro ali na fé, e não vai ser qualquer coisa que vai abalar você ali na faculdade, na hora da discussão de um texto, né? Onde vai colocar, e por que que Deus não age nisso? Ei, cristão, e tu? E a pessoa fica ali e se dá por vencido, e nisso vai abandonando a fé. Ou em outras mazelas, né? E situações de facilidade para promiscuidade que a gente vê muito em faculdade. E às vezes muita gente quer se aventurar em faculdade por assistir muito Netflix. Aí pensa que vai ser igual nas séries, né? Aquela farra toda, aquele negócio, né? Todo, né? Aí acaba depois ele se frustrando tanto pelo bem quanto pelo mal. O mal não era do jeito que ele pensava que era, e nem o bem. E aí acaba mesmo que atrasa a vida, né? Então, assim, por exemplo, eu já tenho uma graduaçãozinha, beleza, quero mais, mas nunca foi preciso eu me atravessar todo pelo meio e deixar os valores de Cristo para conseguir isso. Então, se eu conseguir, eu me acho bem fraquinho. Tem outros que podem conseguir da mesma forma, gente. É importante ter o conhecimento, mas importante mais ainda é você saber que está salvo. Né, pastor? Ainda tem a coisa aqui, isso. Já é 9h30. Meu Deus, Paulo, deve Tá estar cedo demais. Eu tenho um menininho de Bora 4 aqui. meses querendo mamar. Sim, rapaz, a Úrsula tem uma de 1 ano e 10 meses. 10 meses. 11 meses. 11 meses, né? Aí Tem no um tá intervalo. chorando. E o Aí no Álvaro? intervalo. Aí no intervalo bem curtinho. Tem um agora que tá com quantos meses? 4 meses. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui sobre os desafios, né, dos jovens cristãos em um mundo digitalizado. Vamos falar aqui música gospel e digital influencers, né? Então vamos lá. Que nem eu falei para vocês agora que tá tendo uma tendência aí que foi bastante criticada nas redes sociais, que é os funk gospel para fazer a dancinha, né? E aí, 3 jovens já até viralizaram de forma negativa, Instagram, TikTok, né? O culto terminou e elas foram lá fazer. Esse que é o varão, não sei o quê. Esse é meu varão. Esse terminou o culto. Aí, esse é meu varão. Tá lá, pode perguntar para qualquer jovem que o jovem sabe isso daí. Tá na rede social, estourou. E aí, vários cantores gospel, né, mais maduros, foram para a rede social, né? E aí fizeram ali um romantismo, né? Em vez de ir pra crítica direta, né? Dizer, não, gente, por favor, isso aqui tá demais, isso aqui... E aí ficaram romantizando, né? Ouvindo a música e... Aquele jeitinho, né? Pra não desagradar os seguidores. Mas acabou que virou já mesmo uma tendência. E a gente vê as irmãzinhas, os irmãozinhos colocando nos seus perfis, nos seus stories. Aí vem o quê? Vem a exposição de tudo isso. Não, mas isso aí é de crente, é normal, é um hino. Mas é um funk que tá ali desvirtualizando, né? A questão da música mesmo, de adorar a Deus, mas que tá virando tendência entre os jovens e dentro da igreja. Como trabalhar essa questão? Vai, pastor. Pode responder. Eu faço aí a interação. Eu fico assim, eu disse assim, e nessas questões do Thiago frisando aqui a respeito de TikTok, algumas coisas assim, eu sou totalmente leiga, até mesmo porque eu tô sem muito tempo para estar olhando TikTok, para estar acompanhando esses videozinhos, essas situações. Mas a gente acompanha uma coisa ou outra, e essa questão de ver para atrair o jovem, aí bota um funk gospel. A gente sabe que, por exemplo, essa questão do funk. O funk ela é uma música totalmente apelativa e muito voltada para a sensualidade, né? O funk em si. Aí quando você pega, só muda ali a letrinha, mas continua tendo aquela... Ele continua sendo aquilo para que ele veio, né? Isso. Ele não muda. Então, eu particularmente não sou a favor disso. Não acredito que seja algo que vai acrescentar no jovem, para um jovem na sua vida espiritual. Amadurecer espiritualmente, né? E outra coisa, por exemplo, pastor, só para nós seguir aqui rápido. Por exemplo,
parcerias, né? Que chamam os famosos feat, né? Que estão chamando agora. Que até o cantor Fernandinho entrou numa polêmica grande, né? Nas redes sociais. Que aí é o cantor gospel com o cantor secular. Vamos fazer a parceria feat. Aí o cantor secular vai cantar junto com o cantor gospel um hino, né? Tá estourado aí no YouTube esse tipo de parceria. Aí, o que tá acontecendo? O jovem tá pegando, né? E tá aproveitando a situação. Ele vê lá um João Gomes da vida, que eles gostam, às vezes lá olha em casa. Aí já vê outro cantor. E aí, o que tá acontecendo? Ele pega o trecho e coloca na rede social. E começa a polarizar isso dali. Aí é uma ciladinha, né? Você usa o cantor ali naquele momento para puxar outras coisas. Você não vai parar naquela dali, você vai ouvir outras coisas. Agora é uma irresponsabilidade, Tiago. Eu posso dizer assim, de um cristão. Como é que eu sou cristão, eu sei da diferença da música gospel, da música mundana, dizendo assim, e eu vou convidar um músico lá, um cantor do mundo e trazer para cantar comigo. Eu vou estar influenciando os cristãos que gostam de ouvir a minha música a ficar, no mínimo, curioso em seguir também aquela pessoa. Exatamente. No As palavras do mínimo. Fernandinho foram desse jeito aí. Ele ainda citou lá uns 300 versículos. Como andaram dois juntos, se não estão de acordo. Mas o Fernandinho cantou também? Não, é o cantor Ele fez a Fernandinho crítica. fazendo tá. a crítica mesmo Ah, sim. Eu incisiva, né? não é. E aí citando vários versículos, Não né? não pode, porque você está influenciando você como cristão, como espelho. Você, não, gente, estou ali representando o Cristo. Aí eu vou chamar uma pessoa que o show deles é drogado, é com álcool, é com prostituição e isso e aquilo. Aí eu vou chamar para fazer um louvor comigo de maneira alguma. Eu jamais vou influenciar essa pessoa a aceitar a Cristo através desse ato que eu estou fazendo. Eu vou estar influenciando os cristãos que me aderem A seguir o outro e seguir lá. o outro. É uma irresponsabilidade muito grande. Isso Gerando um ecumenismo mesmo, né? o ecumenismo aí. Uma banalização do louvor. Aí infelizmente. junta isso, sabe com o quê? Com esse cantor querer ser um digital influencer. Uhum. Ao mesmo tempo que ele faz a parceria, o feat, né? Que é o que eles chamam. Ele traz a pessoa ali secular para perto dele e grava aqueles vídeos. Não, gente, aí que nem aparece de várias cantoras e cantores, só de camisetinha, só de baby doll em cima da cama. Na hora de dormir, baby doll, não sei nem se existe. Ao chambre. Ao chambre, né? Gente, ó, por exemplo, a gente não pode ser hipócrita, né? Por exemplo, tem muitos louvores da Isadora Pompeu que são lindos, né? São bonitos louvores, né? E que a gente canta, mas ao mesmo tempo fica complexo pra gente, pastor. Rapaz, eu vou estar cantando os hinos dela aqui, mas lá a vida dela de exemplo público, não é legal. Nós tivemos aqui uma caso. roupinha, só concluir aqui, pastor. Uma roupinha mesmo totalmente íntima, que era pra ser algo só dela dormir lá e não filmar. Aí filma em cima da cama. Pois é, meus amadinhos irmãos, é assim e tal. Aí as irmãzinhas nossas, os irmãozinhos veem, aí vai imitar, vai gravar, vai fazer do mesmo jeito. Não, mas a gente não canta os hinos dela? Fica um dilema, né? Uma complexidade. Mas a gente não canta os hinos dela? E aí, pastor? Eu não canto, não. Nós tivemos agora... Não, pastor, mas o senhor sabe o que acontece. Entendi. É tipo aquela situação. Não pode jogar bola, mas tu assiste futebol em casa. Assiste de vez em quando. Pois é, ó. Aí gera uma complexidade. Como colocar esse entendimento na cabeça do jovem que ainda não atingiu essa maturidade que nós temos aqui, de não, isso aqui é reprovável, vamos pegar só o que é bom aqui. Né? Tem gente que não, que quer 100%. Não, a gente não canta o hino dela, a gente pode olhar pro espelho e fazer tudo igual. Pra gente concluir aqui que o Álvaro já tá... Com relação os digitais influencers do mundo gospel. Aí é terrível. Junto com as parcerias feat. O cara tá lá do lado do cara do mundo que canta, bora beber, bora farrear, fazer sexo à vontade. Aí depois, entra na minha casa, Participa da mesma mesa.
Aí não tem como, porque é irresponsabilidade. Então, o que eu poderia deixar aqui para nossa juventude, né, da Almadex, seria que não acompanhe esse tipo de música. Mas ele é legal, pastor. Não, mas é a partir do momento em que, e hoje a gente trazendo para os nossos dias, os nossos louvores, eles estão assim muito, não sei nem qual a palavra que eu posso dizer, mas estão muito diferentes, né? Diferente não dá pra definir, não, senhor. Diga uma palavra aí Não, mesmo. vamos deixar diferente pra gente Não, senhor, tem que ser realista. Diga aí, Úrsula, uma palavra. Tão horrível. Pronto. a gente, porque É uma antigamente quando dificuldade se pra falava gente em, encontrar. não era louvor gospel, Isso. é hino, Louvor a Deus. louvor a Deus, um hino de louvor a Não, Deus. pastor, mas nós estamos modernos, nós estamos nos dias atuais. O senhor tá muito velho, senhor. Você tá até careca já. Faz tempo. E aí? Mas aí nós temos que manter os bons costumes, né? A palavra de Deus mudou? De maneira alguma, nem o nosso Deus. Então por que nós temos que mudar os costumes, o louvor, a forma de orar? Apesar da modernidade, da globalização, muitas coisas a gente vai se atualizando, mas a palavra do Senhor, ela diz que ela se renova todos os dias. Então a doutrina hoje que nós seguimos, ela é uma doutrina sã, né? Nós temos o nosso cremos, que as Assembleias de Deus são 17 artigos, né? E esse é a nossa base de fé, né? Da nossa crença, em que nós cremos, né? Então, eu quero aqui finalizar, né? Agradecer aqui ao nosso amigo, irmão, Tiago, Jonathan, pelo convite, né? Agradecer a nossa irmã Úrsula, né? Por ter atendido o nosso convite. Tiago me convidou, eu digo, papo, mas para falar desses temas sozinho é um pouco complicado. E a gente necessita, como fala, tinha um programa que tinha a ajuda dos universitários, né? E eu tive que pedir ajuda aqui dos universitários, né? Que nós estamos aqui em nome da Almadect, presidente, vice e segundo vice. Não, Né? eu tô Então, aqui só como apresentador do você podcast. tá aqui, você é. Então, nós estamos aqui, a coordenação da Almadect, dizer para a nossa juventude e a todos, né, que estão ouvindo, não é só a Almadect, que preze, né, pelos bons costumes, preze pela sua crença em Deus e que Deus abençoe a todos. E que perca o medo de pedir ajuda, né? Tendo o receio que vai ser ridicularizado, que vai ser excluído, que vai ser menosprezado, né? Tem que ter o pedido de socorro. Com certeza. Tem que ter o pedido de socorro, né, irmã Úrsula? Verdade. Quero também aqui agradecer ao pastor Jair, que nos estendeu esse convite. Eu disse para ele, pastor, entra nas coisas e ainda envolve a gente. E eu vi o Tiago e disse, mas rapaz, ele mandou hoje perguntando se estava tudo pronto. Eu disse, tu tá, é tipo, se ele dissesse que seria para outro momento, eu ia dizer, ok, pode deixar. Mas a gente quer agradecer essa oportunidade desse bate-papo muito interessante e falar para os jovens, né? Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, estamos cercados de uma nuvem que influencia. Então, aquilo que te influencia, que te faz crescer, que te aproxima de Deus, pode seguir. Agora, aquilo que te distancia de Deus, se afaste, né? E busque conselho com sua liderança, com seus pastores, porque pode ter certeza que a gente quer sempre o melhor para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. Aí, belas palavras, né, dos nossos convidados. Hoje foi a estreia de 2 convidados, que eu ainda não tinha conseguido trazer 2 de uma vez, né? Sempre vinha um. Então, faço aqui os meus agradecimentos ao nosso querido pastor Jair, nosso presidente de mocidade também, né? Da cidade de Coroatá. E também mando aqui um abraço para o nosso pastor presidente, né? Pastor Josias Gomes. E ele será também já está convidado, né? Vamos ver aí um dia para ele vir aqui, acompanhado de outro pastor também, para conversar sobre as programações da cidade, né? E agradecer ao nosso pastor Jair, agradecer a nossa líder, a irmã Úrsula, que veio, né? Teve aqui uma boa dinâmica, né? Com certeza vão ter trechos aí que serão bem... que terá uma discussão, né? Não, sem edição, aqui é na íntegra. Então faço esse agradecimento e também quero agradecer aqui, né, ao Quero Coxinha, né? Muito acabando bom. Já, na que terminar aqui, com certeza cada um
Muito boa. Vai pegar mais para si. Quero coxinha para você pedir. É muito fácil. Você manda o zap pro número 99 99107 7421. Quero coxinha, viu? Uma delícia. Muito gostoso. E queremos agradecer a todos que vão estar assistindo até o final esse nosso podcast. Que você possa deixar aí mais ideias, né? Sugestões, para que a gente possa estar debatendo aqui futuramente novos assuntos, falando também das programações da Almadect, né, pastor? Inclusive, pastor, o retiro esse ano é por área, vai ter retiro mesmo? Foi devido, né, ainda esse meio de pandemia, a gente, em reunião com os pastores, decidimos que não haveria retiro, né? Não haverá retiro. Algumas áreas farão alguma Alguma programação com mas toda a igreja, né? com a sua juventude, mas ficou mesmo a critério de cada pastor, né? Inclusive nós aqui falando agora como pastor da área 1, né? Auxiliando o pastor, nós estamos aqui ainda em organização, a gente quer levar a nossa juventude estamos aí vendo alugar uma casa de praia em São Luís, para a gente passar lá sábado e domingo de carnaval, né? Estamos ainda nos últimos detalhes, mas creio que dará certo. Muito chique. Eu me congrego aqui na Americana, viu? É nosso convidado. Sou da área. Nosso convidado. Você mora dentro aqui da área abrangida. Tem que me levar, ó. Vamos sim. Aí nós gravamos um podcast lá dentro Show de bola, vamos lá. do retiro, né? Então, programação da Almadect, vai ter congresso esse ano de 2022? Esse ano nós temos o congresso dias... É novembro, né? Eu não me recordo a data. 18, 19 e 20. 18, 19 e 20, né? Se não me falha a memória. E nós já temos confirmado, o pastor Carlos Júnior. Carlos Júnior. Para mim, um dos maiores pregadores hoje para jovem, né? Eu gosto muito dele. E ele já está confirmado. Estamos vendo ainda a questão do cantor, mas mais na frente a gente vai estar correndo atrás e avisando aí. Pronto, pois esse foi o nosso podcast conversando sobre as dificuldades dos jovens cristãos em um mundo digitalizado, né? A gente espera aí que possa ter ajudado você jovem e você pai também, né? Dentro de todos esses assuntos. Fique com Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser.